Olá, a partir de hoje na TV Alesp você acompanha uma vez por semana um programa inédito sobre inclusão e acessibilidade. E nesta estreia do Inclusive nós viemos até a sede do Instituto Pense, que há 5 anos trabalha com pessoas com transtorno do espectro autista. Acho que a gente tem que comemorar em termos do quanto o nosso país desenvolveu no diagnóstico e na capacitação de profissionais para intervenção. Claro que assim, ainda tem muito a ser feito, mas é uma data onde, trabalhando a questão da conscientização e quebrando o preconceito e o estigma, isso é super importante para a sociedade, né, para uma sociedade mais inclusiva. A Autismo em Realidade, ela desenvolve produtos para capacitação, conscientização e pesquisa. Então, na capacitação, a ideia é exatamente levar ao público o conhecimento sobre o que é o autismo. Na capacitação, nós temos geralmente simpósios, seminários, congressos voltados também para pais, profissionais, enfim, equipe multiprofissional. E aí nós temos também a área de pesquisa, geralmente são projetos realizados e que a ideia é identificar precocemente essas crianças, né, para poder direcionar para o tratamento. No autismo a gente sabe que quanto antes a gente identificar sinais, né, no autismo a gente tem são 2 critérios, né? Um que é a falha de uma comunicação social e da interação social e um outro critério que é a presença de comportamentos estereotipados e repetitivos. Quanto antes a gente diagnostica esse padrão de comportamento, alguns sinais e sintomas, é mais fácil para que a gente estimule essa criança e ela se desenvolva. Sendo identificado algum dos sinais, é super importante uma avaliação médica, especialista, por exemplo, com autismo, seja o psiquiatra, seja o neurologista, para daí pensar, né, se for o caso de ter aí sinais. Geralmente a gente fecha um diagnóstico com 3 anos, mas com 1 ano e meio, às vezes até no bebê, a gente já consegue ver e observar alguns sinais. E hoje a ideia é que a gente observe esses sinais o quanto antes para ter uma estimulação adequada. E o tratamento, ele requer um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, o neuropsicólogo, geralmente para avaliações e direcionamento desses tratamentos, e a intervenção comportamental, que é no método ABA, da análise aplicada do comportamento. Isso hoje é o que a gente tem de evidência científica no tratamento de autismo. A gente sabe que essas crianças, elas podem variar em níveis leves, moderados a grave, né, e que acabam sendo crianças com características, elas têm a dificuldade da comunicação social e padrões restritos e estereotipados, mas no leve, não necessariamente você tem a presença da deficiência intelectual e geralmente existe a presença da fala. 20 a 30% dessas crianças não falam. Hoje no Brasil, acho que a gente caminhou muito em termos da detecção. Ainda precisamos, claro, a gente ainda tem muitas crianças aí não identificadas, não diagnosticadas, por isso que eu acho que o espaço, né, desse programa, esses espaços da gente informar e falar na mídia, são extremamente relevantes justamente para o pai que está em casa, falar assim, nossa, mas eu percebo algumas características no meu filho, ele não aponta, ele não responde aos chamados, ele ainda não falou, né, então ele fica brincando muito sozinho, ele pega o carrinho e alinha, brinca com uma parte do carrinho, com uma parte do brinquedo, repete frases. Então, porque se ele pode ter o autismo, quanto antes o tratamento, mais ele se desenvolve. A capacitação dos pais é importante até para o diagnóstico, mas depois que o diagnóstico é feito, é importante também que esse pai continue sendo capacitado? Os pais, eles estão a grande parte do tempo com essa criança, né? E eles são importantíssimos até na detecção precoce, né? E também para estar junto no processo de intervenção, né? Porque a intervenção ela tem diversos estágios. Então, tem a informação e o treinamento parental, né? E com o paciente. Só que se os pais estão capacitados, eles conseguem potencializar, né, aquela intervenção. Então, como eles estão no final de semana com a criança, então, todas essas estratégias aprendidas na intervenção, os pais aplicam, né, e aí a gente acaba generalizando e ampliando. Então, os pais, eles são essenciais. Como a inclusão dessas pessoas é trabalhada por vocês? Hoje as escolas têm procurado muito mais, né, se capacitar para saber lidar com as crianças com autismo, porque a gente sabe que elas sempre nos surpreendem, né? Então,
muitas vezes na escola eles falam, aquela criança fica isolada, mas com algumas orientações, com algum conhecimento sobre o autismo, os professores eles têm na mão todo um conhecimento e o saber lidar a partir do momento que ele entende, né, sobre o autismo. Como anda a questão das políticas públicas? Até por conta desse atendimento individualizado, um autista não é igual ao outro, fica difícil ter políticas públicas voltadas para o tema? Geralmente, quando você convive com uma criança com autismo, com um adolescente, com um adulto, todo mundo ganha, a sociedade ganha. Mas a gente ainda tem muito para caminhar em políticas públicas. Hoje esse é o grande desafio, em termos de inclusão escolar, em termos de acessibilidade, em termos de, né, conhecimento da população sobre o tema, e aí também no mercado de trabalho e o atendimento público, né, no sistema público de saúde. Por quê? Porque se você for pensar que essa criança ela precisa se desenvolver na comunicação, no comportamento, em aspectos sensoriais e clínicos, o custo para essa família é de aproximadamente R$20 mil por mês. Dentro do calendário de vocês, quais são as próximas atividades, as novidades? Nós tivemos agora o lançamento do site www.autismoerealidade.org.br. Lá dá para encontrar todas as informações. Tem a exposição Meu Super-Herói, que o foco é a conscientização e capacitação, que vai até o final do mês de abril, que está na Estação Paulista, no piso intermediário. A exposição linda. E no sábado, agora no 6 de abril, nós temos o simpósio de atualização do transtorno do espectro autista, aí com a área genética, médica, multiprofissional, que vai ser no auditório na rua Cincinato Braga, tem as informações no site. No domingo tem a caminhada, a Autismo em Realidade participa, na Avenida Paulista. E nós temos também a cartilha Autismo em Realidade, que está sendo distribuída também nessa exposição do Meu Super-Herói, vai estar na caminhada, e foi um projeto que a gente fez com o Ziraldo. Joana, muito obrigada pela sua participação e por todo o conteúdo na estreia do nosso programa Inclusive. E a semana que vem tem mais Inclusive para você, então não perca. Até lá!